mais acerca do que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos abrir nossas mentes e entender e aplicar em nossas vidas para a glória do Seu nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amadas e amado, se tiver algum também, não tem, só tem eu mesmo, né? Por enquanto, né? Vamos chamar os esposos aí, varoas. Primeiro, a princípio, eu não devo me prolongar muito, tá? Eu nunca trouxe palavra em estudo nenhum, então serei bem sucinto. E confesso que a minha perninha tremeu. E a minha perninha tremeu porque, justamente por isso, por eu não ter experiência, eu sou um ótimo ouvinte. Ouvir para participar com as irmãs e os irmãos é benção também, mas para desenrolar o rolo santo, ainda não. Mas a gente vai chegar lá, que é a prática que faz a perfeição em Cristo Jesus, amém? Queridas, eu gostaria que as irmãs abrissem a Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Por favor, amadas. Você lê para mim, por favor? Pode ser aqui na minha mesmo. Do 19 até acho que é o 26. Isso, até aqui. A palavra do Senhor diz assim. Só um minutinho. Eu esqueci de falar, né? O título, né? Do nosso estudo de hoje, que é Escolhendo Viver a Melhor Parte. Amém? E o subtítulo é esse que está antes do versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém, amados, amém. O subtítulo dessa parte aí é A Bênção de Viver com Cristo. Pelo menos na minha Bíblia está escrito isso. Esse escolher a melhor parte é o que nós fazemos diariamente, que é procurar fazer a vontade de Deus, negar nossa própria carne todo santo dia, que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil não, né? Nós temos que, na realidade, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que dizer não para muita coisa que a gente quer fazer. Quer seja de repente num dia de culto que está chuvoso e o seu corpo pede para ficar em casa, ou de repente até seus familiares, seu marido, seus filhos, não vão para a igreja hoje não. E isso entra na parte do negar a si mesmo. O meu corpo, a minha carne pede uma coisa, pede um descanso, hoje eu não vou. Porém, o seu espírito, o meu espírito, ele tem sede aqui em casa, por exemplo, quando a gente não vai
no culto, antigamente não, isso é recente, tá, amados? Antigamente eu ouso falar, vocês me perdoem, que eu fui nascido e criado na igreja desde sempre. Minha mãe era assembleiana, não é ainda, né? E sempre me levou para a igreja. Porém, filho de crente não é crentinho, né? Filho de crente é isso mesmo, é filho de crente, só. E como a palavra de Deus não mente, um pai e uma mãe não pode salvar seu filho, a salvação é individual. É o famoso, desculpe o linguajar, cada um por si e Deus por todos. Eu respondo pelos meus atos perante Deus. Amém? Então, eu julgo que a minha conversão mesmo é recente. Apesar de eu ter vivido 45 anos na igreja, desviei, devo ter ficado uns 2 anos desviado. Porém, assim, desviado que eu digo não pertencendo a nenhuma igreja. Mas, na realidade, encontro com Cristo mesmo eu tive recentemente. Coisa de poucos anos atrás. E agora, a gente sente falta quando a gente não vai num culto de quarta-feira, numa EBD. É estranho, parece que está faltando alguma coisa. E, assim, hoje já não é mais sacrifício ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja. Se eu não for, o pastor vai falar. Se não for, a irmã A, B ou C vai falar. Para a gente já é um prazer. Por isso que eu escolhi esse tema de escolhendo viver a melhor parte. Lógico, não chega nem aos pés dos temas anteriores aí, dos nossos estudos anteriores, né? Hoje vamos dizer que é um pouquinho de melzinho na chupeta, né? É a papinha da criança. Então, o que Paulo fala à igreja de Filipos aí, nessa hora? Paulo estava falando acerca à igreja de Filipos que eles estavam certamente preocupados com tudo que haveria acontecido com Paulo. As prisões, né, tudo que Paulo sofreu. Porém, se você for ver nos versículos anteriores, eu não marquei ainda, não marquei o versículo, mas não tem problema não. Ele vai dizer que tudo que aconteceu com ele, na vida dele, inclusive nas prisões que ocorreram na vida dele, foi para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. E nessa parte aqui de baixo que ele fala que o nome de Deus vai ser glorificado no corpo dele, quer seja na vida ou quer seja na morte, né? É justamente a respeito disso. Tipo assim, não se preocupa comigo não, porque o que acontece, a minha vida está nas mãos de Deus. O que acontece comigo é a permissão de Deus e é para glória do nome dele. Amém? Alguém quer falar alguma coisa até aí? Nélio, só uma perguntinha, porque eu não ouvi direito. Filipenses, me perdoe, gente, o meu neném está com febre, eu aqui na correria, me atrasei um pouquinho. Filipenses? A partir do 19 até o 26. 1:19, tá, isso eu queria saber. Até o 26, que fala justamente a respeito disso. E ele chega nesse versículo aqui. Peraí. Pulou o capítulo lá, meu pai, só um minuto. Voltei. Tá. Esse é o ruim de você estar no celular da Bíblia. Mas se eu tiver com a Bíblia física, eu não consigo ler. Por isso que eu uso o meu celular, que eu controlo o tamanho da letra. Que ele fala para mim, aqui ó, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, tipo assim, não se preocupa comigo não, que Deus está no controle da minha vida, né? E ele, na realidade, essa parte aqui, ele está tranquilizando a igreja de Filipos, porque ele escolheu viver a melhor parte. Porém, esse viver a melhor parte não é a parte mais tranquila, né? Até porque
a palavra de Deus vem nos falar que no mundo tereis aflições, né? O salmista fala no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nadinha de nada. Não vai faltar coisas boas, mas não vai faltar luta também não, né? Então, essa parte do escolher a melhor parte, viver a melhor parte, é justamente que a gente passa por aflições, por dificuldades, porém, a gente passa com Cristo. Então, Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Nélio, é interessante aqui, né, Filipenses capítulo 1, versículo 6, né, que está falando a respeito de Paulo, quando ele declara, né, o livro de Filipenses, ele até declara o amor dele pelo povo lá de Filipos, né, e fala sobre o motivo da sua fidelidade e o evangelho. Aí aqui no versículo 6 vem dizendo assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, assim, eu entendo assim, com esse versículo, tento certo por isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Quando Cristo começou essa grande obra em nós? Quando ele morreu na cruz por nós. Quando ele morreu na cruz, ele começou essa grande obra por nós. E aí eu entendo que a obra de Deus começou por nós, e quando ela começa em nós, quando ela começa em mim, quando ela começa em você, essa grande obra? Quando a gente se rende aos pés de Jesus. Então a obra começa por nós e em nós, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. Então Paulo, ele coloca aqui essa situação falando assim, todo certo por isso mesmo, que aquele que em vós começou, quando ele morreu na cruz, essa boa obra, ele vai aperfeiçoar, ou seja, gradativamente, conforme a gente aceita hoje, aí a gente vai se aperfeiçoando. Então fala, ele mesmo vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, até a volta de Jesus Cristo. Aí eu me pergunto para mim mesmo, assim, né, muitos de nós, quantos muitas das vezes se sente desanimado, frustrado, como se estivesse remando contra a maré e como se nada tivesse acontecendo. Mas Cristo, ele fala que aquele que começou, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, assim, nós temos que ter a fé e crer que ele aperfeiçoa até a volta de Jesus Cristo. É uma promessa. Eu comecei e eu vou terminar, vou concluir a obra que eu comecei na vida de vocês. Então, assim, é tudo um passo. Então, quando Paulo vem falando a respeito, né, dessa grande obra, é o evangelho, né, a semeadura, né, a lei da semeadura, a gente poder estar buscando, estar crescendo, né, na graça do Senhor Jesus. E aí eu só queria falar isso mesmo, sobre a obra, quando começa, né, na terra e em nós. Amém? Só queria só comentar essa, que eu achei muito interessante, essa quando fala que vai aperfeiçoar, né, até o dia de Jesus Cristo. É bênção. Amém. E a própria palavra de Deus, ele fala que o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Na realidade, esse se aperfeiçoa aí vem no sentido de se ajusta, porque Deus é perfeito. Tudo em Deus é perfeito. Amém? Então você me aperfeiçoa. Não. No caso, se ajusta, até porque nós, enquanto carne, nós somos muito falhos, né? E você falou aí a respeito de Paulo falando aos irmãos da igreja de Filipos, né? Aqui no versículo 3 ele fala mesmo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. E ele fala do grande amor dele pela igreja. Então, na realidade, Paulo, eu me lembro de um versículo que ele fala, né? Sede vós meus imitadores, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E realmente ele está bem afinadinho com o amor ao próximo que Cristo espera de cada um de nós.
esse amor, quando a gente chega nas nossas respectivas igrejas, a gente, cara, aquela felicidade de estar em comunhão com os irmãos, revendo os irmãos novamente, né? Então, Paulo, ele vive muito isso intensamente, essa parte. E a respeito também, aqui já no finalzinho, já, que ele vem falando... Aqui, peraí. Ah, tá. Depois do 21, ele fala no 21, né? Porque a mim viver é Cristo e morrer é ganho. Aí no 22 em diante ele vai falar assim, ó. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Porque, qual a interrogação na mente de Paulo nesse momento? Eu preferia já que Deus me recolhesse, que eu ia estar com ele, já ia estar na glória já com ele já, tranquilo. Mas por outro lado, se enquanto eu estiver ainda aqui em carne, ainda me render algum fruto, mais almas se renderem aos pés de Jesus, então eu já não sei mais o que escolher. É essa a interrogação de Paulo nesse momento. E mais adiante ele vai falar aqui, ó. Mas embora em ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ou seja, por amor ao próximo aqui, no caso aqui ele está falando da igreja de Filipos, ficar na carne, ou seja, para que ainda mais pessoas sejam atingidas pelo Evangelho, pelo Cristo que ele prega. Amém? Amém, Nélio. Eu queria falar um pouquinho. Interessante o que a Lília falou sobre aperfeiçoar, e o Nélio falou que somos carne, que ficamos o tempo todo porque a gente quer nos aperfeiçoar. A gente acha que a gente vai conseguir com a força do nosso braço e que a gente vai conseguir por nós mesmos. E por isso que a gente acaba muitas das vezes ficando frustrados. E a gente acaba muitas das vezes caindo porque nós mesmos achamos que a gente vai dar conta da gente. E vamos conseguir ficar ilesos. Quando, na verdade, quem nos aperfeiçoa, como a Lília leu, é Cristo que nos aperfeiçoa. É Cristo que vai aperfeiçoar a obra que começou na gente. A única coisa que a gente tem a fazer é deixar que ele complete a obra. Mas muitas das vezes a gente não permite. Não permite que ele faça a vontade dele na nossa vida. É igual quando a gente ora. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai e ora. Aí muitas das vezes a gente fala, Deus não me responde. Mas talvez ele esteja respondendo algo que eu não queira, não é a resposta que eu quero. Aí a gente tende a falar o quê? Não, ele não me responde. Não, ele só não te deu a resposta que você queria, do jeito que você queria. Amém? Pode falar o próximo aí. A Ingrid quer falar. Aqui. Não, aqui. Fala aí. Vós estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Tipo, do mesmo jeito que você começou, você vai terminar. Se você continuar em mim, se você viver em mim, com lutas, sem lutas, vai ter dias difíceis? Vai. Mas se você continuar crendo do mesmo jeito que você creu lá no início, vai continuar. Porque às vezes a gente começa, mas no meio do caminho vem as pedras, vem as coisas todas e a gente começa. Será que é para mim continuar? Será que é para mim por aqui mesmo? Mas a gente não para em nenhum momento, que às vezes pergunta assim, Senhor, é por aqui? Eu tenho que continuar? Eu tenho que fazer isso aqui? Porque a gente só vai fazendo. E às vezes acaba que não tá mais como lá do início. Porque no início é tudo maravilhoso. Senhor, isso aqui é da tua vontade? Isso aqui é assim, é assado, não sei o quê. A gente sempre tá perguntando, mas no meio da caminhada acaba que às vezes a gente vai, desanimando. E aqui ele fala pra gente continuar com o mesmo ânimo. Tipo, se você continua assim, tá tudo certo. Pra que vai desviar dali se você sabe que não vai estar do mesmo jeito? Entendeu? Então, assim, o que a Érica falou é basicamente também isso que ele completa aqui na frente, né? Amém. Bem.
Eu localizei aqui o versículo a qual eu tinha me referido antes, né? Aqui, ó, é o versículo 13 aí de cima aí, ó. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, eita, trava-língua, e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Na realidade, esse é um tiro que saiu pela culatra, né? Que a intenção ao prender Paulo era o quê? Calar a voz de Paulo, né? E, no entanto, os cristãos daquela época foram se inflamando. Cara, vamos pregar. E, pelo contrário, ao invés de se calar, criaram-se várias vozes a mais para falar do Evangelho de Cristo, né? Aí, porém, nem tudo são flores. Olha o que ele fala aqui embaixo, ó, no 14. E muitos dos irmãos... no 15, perdão. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros por boa vontade. Por que por inveja e contenda? Essa partezinha aqui. Isso é o que eu entendo. Se os irmãos tiverem uma outra visão, fiquem à vontade, tá? Ao meu ver, aqui, tipo assim, começam, de repente, a pregar. Não, fulano, Paulo está pregando, mas não é só ele que tem o Espírito de Deus, como acontece em algumas igrejas, bem longe das nossas, em nome de Jesus, né? Eu sou mais espiritual do que o irmão fulano. O irmão cicrano não pode fazer isso porque eu consigo fazer melhor, assim dizendo. Porém, isso é na parte da inveja aqui. Mais adiante, Paulo vai falar o quê? Ó? Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Ou seja, independente das pessoas de repente estar fingindo falar, mesmo o evangelho está sendo apregoado. Se a pessoa está sendo sincera ou não, beleza, é ela e Deus. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é genuína. Independente de se eu estiver falando só para mim me engrandecer, não, eu falo porque eu tenho uma dicção boa, eu sei falar às pessoas, então eu posso pregar. Não. Isso aí é eu e Deus. Deus vai me corrigir, vai me admoestar no momento certo que lhe aprouver. Porém, independente disso, o ouvinte, ele vai receber a palavra de Deus, quer seja da pessoa que está sendo sincera ou da pessoa que não está sendo sincera. Amém? Amados, quer falar alguma coisa? Me esbarrou em mim. Olha só. Nélio, só um negocinho rapidinho. Fique à vontade. Aqui no versículo 5, vem falando, né? Vou ler o 4 e 5. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo aqui, né, quando ele está citando, ele está preso. Mas já 10 anos atrás, quando ele tinha ido para uma obra missionária, já havia sido fundada essa igreja em Filipos. Mas aí, como sempre, essa carta não era nem para se expandir, mas ele escreve uma carta pessoal e acaba que essa carta ela acaba sendo divulgada até os dias de hoje, né? Foi algo que foi preparado pelo próprio Deus. E aí ele vem falando assim, olha, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ou seja, ele nos ensina
a fazer a obra de Deus com amor, com alegria, porque se a gente, a partir do momento que a gente começa a fazer a obra do Senhor, que não há alegria no nosso coração, não há alegria no nosso semblante, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Ele fala assim, oração, e cadê também a oração? Então, nós temos que fazer a obra do Senhor com alegria e também com oração em todas as súplicas, porque ele mesmo estava falando, imagina ele preso, e ainda assim ter alegria em escrever a carta para os irmãos. Aí isso nos coloca numa situação, quando nós estamos passando algum processo, ainda assim nós fazemos algo pela igreja ou pelo próximo com essa mesma alegria, com essa mesma vontade de orar. É uma colocação assim que ele nos confronta aqui. Porque às vezes muitos só querem estar alegres e fazer orações quando tudo vai bem. Mas ele estava encarcerado. Aí ele fala assim, pelas vossas cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aí ele fala de cooperação na obra, né, no evangelho, ou seja, em tempo e para gente que pode ser fora de tempo, mas é em tempo e fora de tempo, pregar a palavra. Então, Paulo, ele nos ensina, ele passou no estreito por muitas das vezes, mas ele deixa aqui uma carta, uma obra tão linda, né, nos ensinando como ser, né, como diz a palavra, ser aperfeiçoado a cada dia, não é só fazer quando a gente está bem, é fazer também quando a gente não está bem, porque quando a gente não está bem, é o Senhor nos aperfeiçoando para tratar o interior. É como muitas das vezes as nossas aulas, né, aquilo que flui do alto, aí ela vem nos renovando, é como um copo com água, se ficar parado, ele dá bicho, ele dá ruim, dá lodo, dá ruim. Então a água tem que estar se renovando todo o tempo, e a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos motiva a fazer a obra, a cooperar, a orar. Então, que nessa noite, assim, a gente venha ter essa alegria, que Paulo está expondo aqui, a alegria de fazer a obra, de cooperar com a obra, de orar, de estar fazendo aquilo que Deus ele tem mandado, é aperfeiçoamento. Tremendo que Deus ele está te coordenando ali, te direcionando. E na real, aqui ó, ele naquela parte da interrogação, né, de o meu desejo era que Deus me recolhesse e eu já fosse para a glória. Mas também lá, olha só, no 24, mais julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne, ou seja, por amor ao próximo, eu acho que vou ser mais útil para Deus aqui, para que mais almas sejam alcançadas. Ou até mesmo nesses momentos de fraqueza que todo cristão passa, todo cristão tem aquele momento de, oh meu Deus, hoje eu tô, tipo assim, tô sendo carregado no colo, né? Aquele desânimo que infelizmente não deveria, mas é a parte da carne que fala mais alto neste momento, entendeu? E ó, no 25 ele fala, e tendo esta confiança, ou seja, sabendo disso, né, que eu vou ser mais necessário aqui, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Entendeu? Então ele fala, não, eu julgo que eu vou ser mais útil aqui, então eu devo ficar ainda entre vós por mais algum tempo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vanessa entrou agora. Vanessa, estamos em Filipenses, no capítulo 1, os versículos são de 19 ao 26. Filipenses 1, 19 a 26. Obrigada. Que eu não tinha visto que você tinha entrado agora, não. Xelinha que me falou, né? E eu falei no início, Vanessa, que como eu nunca trouxe estudo e tal, então ia ser bem sucinto o nosso estudo de hoje. Na realidade, a minha bala na agulha já foi. Lógico que as irmãs me ajudam e muito, mas nós estávamos falando aqui, Vanessa, a respeito o título, o tema do nosso estudo de hoje foi escolher viver a melhor parte.
que é essa parte do evangelho que não é fácil, porém, é difícil, porém, a gente passa por nossas dificuldades, pelas nossas lutas com Cristo Jesus. Amém? Amém. Agora. Rapidinho, falando aqui, né, sobre a melhor parte, que, como o Nery falou, a melhor parte também nos leva ao crescimento espiritual, né? Porque escolher a melhor parte é escolher a parte da guerra, né? A parte da luta que a gente tem no nosso dia a dia. Não é fácil, é difícil. As batalhas vêm constantemente, né? E eu até escrevi aqui um pedacinho, ó. Em tempos difíceis, gera homens fortes. Homens fortes gera tempos difíceis. Desculpa, olha, de novo, ó. Tempos difíceis gera homens fortes. Homens fortes gera tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos geram tempos difíceis, né? Que a gente aprende no nosso dia a dia. E é um ciclo assim que a gente vai aprendendo, né? No nosso dia, vamos aprendendo com a vida, vamos aprendendo a ter autoridade no Senhor, a crescer no Senhor, né? Ter busca no Senhor, ter um nível de autoridade, né? Grande com o Senhor, porque através das dificuldades, né? Através da melhor parte que a gente sabe, vem nos ensinando a crescer, a ter um nível de crescimento muito maior do que a gente possa imaginar. Nas dificuldades da peleja, da vida, né? A gente vai aprendendo as armas necessárias para aquele momento, né? Para a gente estar pronto para batalhar. E não é fácil, né? Isso a gente não aprende de uma hora para outra, vai aprendendo ao decorrer do tempo, ao decorrer da situação, né? Do nosso dia a dia. Porque Deus tem nos forjado nos desafios, nas dificuldades, né? Deus tem forjado homens e mulheres de Deus, homens e mulheres prontos para a batalha, né? E assim, é bom? É maravilhoso? É bom aprender a cada momento, a cada batalha? É bom, né? Mas também é complicado, né? É muito complicado. Aí também eu botei aqui, olha, às vezes, né, a gente não entende o problema que vem, né, com as nossas escolhas, porque vem problema também, não tem só coisas boas, não. Mas, por nós escolhermos a melhor parte, também nos faz ter intimidade com o Pai, porque nas dificuldades a gente faz o quê? A gente procura mais a Deus, né? A gente procura estar mais perto dele, mais próximo dele, é o momento que a gente se dedica mais ao Senhor, e com isso a gente vai aprendendo cada vez mais a ter uma intimidade, uma busca constante com ele, a ter um crescimento espiritual, né? A aprender a ensinar aquele amigo que está próximo da gente, que está precisando, aquele que está longe também, que vem às vezes atrás da gente procurando uma palavra, né? E a gente vai aprendendo com isso. Com as dificuldades da vida, ter um bom crescimento espiritual no Senhor e uma busca constante nele, né? E a intimidade, nossa, como é bom ter intimidade com o Pai, né? Como é bom saber que em todos os momentos da nossa vida, em todas as dificuldades, Ele está ali sempre pronto para poder nos ajudar. Ele sempre vai estar ali para poder falar uma palavra amiga, basta a gente ouvir a voz dele, né? Porque nem sempre o que a gente quer ouvir é o que ele vai falar. Então, assim, que a gente venha estar pronto, né, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz do Senhor falando conosco. Isso é o quê? É intimidade. E lá em cima, quando Paulo falou a respeito das prisões dele, tudo que aconteceu comigo foi para a honra e para a glória do Senhor. Realmente, Paulo, fora do comum, uma força que realmente não é dele, vem de Deus, né? Ao mesmo exemplo da história de José, que todo mundo conhece, né? Olha só tanta coisa que aconteceu com José, que foi justamente as aflições que José passou que forjou ele
para no momento exato Deus exaltar. Aí esse momento exato me leva a uma outra questão, o tempo de Deus também. Porque o tempo de Deus não é o nosso. José ele foi vendido pelos irmãos, depois se tornou escravo, depois foi preso injustamente, né? Foi parar na prisão. E lá na prisão, isso tudo é na resumida da história que todo mundo já conhece, da história de José. E na prisão ele decifrou os sonhos do copeiro e do padeiro, né? E tudo que Deus mostrou para José, em termos de revelação dos sonhos, realmente aconteceu, tanto com o copeiro como com o padeiro. O copeiro foi restituído ao seu cargo e o copeiro morreu. Porém, vocês lembram que José falou com o copeiro, né? Falou, olha só lembra de falar do meu caso lá para o faraó, que eu tô aqui injustamente e tal, conta a minha história para o faraó, não esqueça de mim. E realmente, só que entre essa ascensão de José na prisão e a governador, isso aí passou mais ou menos 2 anos. Ou seja, foram 2 anos que o copeiro saiu, voltou ao cargo dele e esqueceu de falar de José. Aprove a Deus dar aquele sonho para o faraó, e aí tocou na memória do copeiro, que veio a lembrar de José no momento certo. Por quê? Vamos supor que assim que o copeiro tivesse voltado a seu cargo, já tivesse falado para o faraó, olha só, do caso de José. Cara, sabe qual era o cargo que estava livre naquele momento? O de padeiro, que o padeiro que tinha morrido. Então José não ia ser governador, ia ser o padeiro, que era o que o faraó estava precisando no momento. Então teve esse tempo de 2 anos, ainda José lá na prisão, e aí sim aconteceu tudo o que aconteceu, e aí foi criado um cargo que não existia. É a famosa porta que Deus abre onde não existe, ele cria a porta. Que não existia esse cargo de governador no Egito na época. O faraó criou e colocou José como governador do Egito. Amém? Bem, todo mundo olhando para mim, eu olhando para todo mundo. Bem, para mim, só foi dado até aqui mesmo, filha. Infelizmente. Eu queria muito mais, mas nessa parte de provações, olha só. Quando eu cheguei em casa... Eu só falou um negocinho. Fale. Marquinhos estava escutando aqui, Marquinhos estava até falando, caraca, né, ele tá fiadinho, né? Eu falei, bichinho tá só na palavra, tá glória. Fala aí, Nina, que você ia falar também. Eu só queria deixar aqui, né, a respeito aqui de 1:20:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí eu queria deixar aqui um pequeno textinho que diz assim: para aqueles que não creem em Deus, só resta vida nessa terra. Portanto, é natural que lutem pelos valores terrenos, dinheiro, popularidade, poder, prazeres e prestígio. Para Paulo, entretanto, viver significa desenvolver valores eternos e falar aos outros a respeito de Cristo, pois somente Ele poderia fazer com que entendêssemos a vida sob a perspectiva da eternidade. Todo o propósito de Paulo nesta vida era falar corajosamente a respeito de Cristo e se tornar semelhante a Ele. Assim, Paulo poderia dizer consistentemente que morrer era melhor do que viver, porque a morte livraria dos problemas terrenos e ele veria Cristo face a face. Se você não está pronto para morrer, então não está pronto para viver. Procure ter certeza do seu destino eterno, só assim será livre para servir, dedicando a sua vida ao que realmente importa, sem medo da morte. Aí eu achei interessante isso aqui que na minha Bíblia vem falando, entendeu? Se você não está pronto para morrer, então também você não está pronto para viver. Interessante, né? Porque Paulo ele fala aqui que para mim o viver é Cristo
e o morrer é ganho. Então, se ele está falando que na morte ele está ganhando, se a gente não se sente preparado para morrer, a gente também não está preparado para viver a vida eterna. Entendeu? Então, assim, o tema que você vem falando é muito forte, né? A gente tirar, absorver o melhor, entendeu? Aí eu achei isso aqui bem interessante. Só isso. Gostei também. A respeito de prova, de provação, quando eu cheguei em casa agora do trabalho, aí eu deixei as coisas aqui, né? E falei com a Sheila, falei, amor, vou dar um pulinho lá na igreja. Ela falou, fazer o quê? Falei, não, que eu vou dar uma outra estudada lá na Bíblia. Porque em casa, isso é eu, o problema não é o pessoal aqui de casa, não. Eu não consigo me concentrar. Eu me disperso muito fácil. Aí eu falei, vou pra igreja. Ela, não, tá, então vai pra igreja. Aí fui lá pra igreja. Fui pra igreja para me concentrar. Cheguei lá, o que eu fiz? Bati a porta do carro com a chave dentro. Aí, lá se foi minha concentração, né? Mas, para honra e glória de Papai do Céu, pedi socorro lá a um amigo, que chegou lá prontamente e rapidinho. Deus moveu, Deus também fez milagre, tá? A chave do carro dele abriu a minha. Isso não acontece em carro nenhum. Não acontece. Tanto que eu peguei a minha chave e depois fui abrir o carro dele, não abriu. Mas a dele abriu a minha. Falei, cara, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aí eu voltei lá pro meu estudozinho lá. Falei, Deus é bom demais. Então, assim, a gente passa pela prova sim, mas passa com Cristo. Amém? Bem, sem mais nada a acrescentar, ou alguém tem algo a acrescentar? Sim, sim, não, não. Qual o nome da irmã? Acho que Jéssica, Eu né? queria ter pego do começo, né? Mas eu entrei lá no... Então, assim, eu fui sucinto. Na realidade, Vanessa, olha só, eu passei, na realidade, eu fiquei, parei nesse Filipenses agora, porque, cara, eu dei uma passeada na Bíblia, mas não tem quando você... Eu vi a parábola das virgens, eu vi a parábola do semeador, eu vi várias... Eu falei, não, vou pregar na parábola. Pregar não, perdão, trazer o estudo numa parábola, né? Parábola é mais fácil de você estudar e tal. Aí falei, não, vou lá pro Salmo 121, que eu gosto muito. Falei, depois, não, vou pro 23. Isso tudo eu passei na Bíblia, mas não tem quando, tipo assim... Não vinha nada, não vem nada. Eu falei, Jesus, me ajuda, Deus, me ajuda. E aí, por fim, ardeu meu coração nessa parte aí. Eu falei, então é aqui mesmo. Tanto que, olha só, no meu caderninho só foi isso de anotação, ó, só isso. Nada mais. O restante foi Deus que acrescentou com as irmãs aí. Amém? Vocês são bênção na nossa vida. Vamos orar para encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Érica não quer não? Érica fala pra caramba hoje. Cara, tipo assim, a gente vê como é que as pessoas, que nem a Lilian estava falando outro dia, né? A gente vê como é que as pessoas vão crescendo espiritualmente, né? Conhecendo, crescendo em sabedoria na palavra, porque se dedicam. Aí a gente vê o Nélio aí, né? Trazendo ao estudo, que foi bênção. Aí a gente vê a Jaque também, quando trouxe a palavra, foi incrível. A Sheilinha já é pregadora de natureza, aí não fala, a gente não precisa muito falar sobre ela, né? Mas a gente vê as pessoas se dedicando, é tão bom, né? De te receber, e tudo que os irmãos falaram depois que no versículo 27, ele vai ensinar como a gente deve agir, que a gente deve agir dignamente, depois de tudo que ele falou, que Paulo falou, ele vai falar para a gente agir dignamente. E os irmãos também falaram sobre José, que é uma história incrível, e me chama muita atenção a história de José, que depois que tudo que ele passou, foi vendido, aconteceu tudo, deve ter passado um bocado e se manter firme, né? Eu fico conjecturando o que passou na mente dele.
que se fosse eu, queria matar todo mundo, né? Mas ainda bem que José não era eu. Aí, quando chegou lá no... que ele já achava que ele já estava curado de tudo, né? Ele falou, olha, meus irmãos, mas ele também tem uma recaída e manda prender todos eles, né? E por um momento passou na mente dele, olha, eu vou acabar com todos eles agora. Eu tenho certeza que passou pela mente dele. Mas depois ele vai ver que ele só perdoou. E a gente vai aprendendo com cada história, como o Nery falou do Salmo, a Lilian também, e a gente tem sido muita bênção, gente. Não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos incentivar o pessoal também a estar aqui com a gente. Vamos convidar, porque tem sido bênção na minha vida, o estudo de terça-feira. Quero agradecer também a minha amiga Ingrid por ter entrado. Deus abençoe, amiga. A Ingrid é bênção, tem muito conhecimento também. De vez em quando ela fica aí com uma filha rebelde, mas ela tem muito conhecimento na palavra também. Eu falei para ela, quando eu convidei ela, eu falei, Ingrid, vamos para você ver que daqui a pouco é você que está dando estudo lá. Sabia! Ai, gente, benção, benção. E eu falei que eu não ia ver a câmera, não ia nem falar. Ela teve isso, ela falou, amiga, eu não vou entrar lá, não, eu vou entrar, mas eu não vou aparecer, que eu tô com vergonha. Aí daqui a pouco eu vi ela se sentindo à vontade, abriu a câmera, daqui a pouco pediu para falar, tá vendo como é que Deus faz? Deus é maravilhoso. Né? Deus continue te abençoando, continue sendo instrumentos na mão do Senhor, que tu vai longe. Nem eu, quando eu vou pregar, eu vou levar uma palavra, gente, eu anoto 20 folhas. Meu pastor fala, Érica, eu nem uso tudo, mas o que Deus vai dando, eu vou anotando, porque eu tenho TDAH. Então eu esqueço muito fácil as coisas. O Nélio anotou 3 frases, gente, olha isso. O cara é pregador. Que nada, é a misericórdia de Papai do Céu na nossa vida. É misericórdia, sem ele a gente não pode fazer nada. Amém, amém. Vamos aproveitar, o missionária Lilian, hora aí para encerrar. E depois da oração tem a foto, né? Tem a fotinha. Ingrid, temos foto aqui, tá, Ingrid? Da galera toda aqui. E não vai desligar a câmera, não. Ai. Apesar de você estar com essa blusa do Botafogo que é feia, mas tá bom. Ai, Deus. Amém. Vamos. Amém. Senhor Deus querido e Pai, bendito, santo é o teu nome. Te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade concedida por ti. Pai querido, por nos permitir nos alimentar da tua palavra, Senhor. A tua palavra é fonte de vida, é o que tem nos alimentado, tem nos feito valentes. Pai, é a tua palavra, Senhor, que tem nos aperfeiçoado a cada dia. Continua, Senhor, usando a cada um desses instrumentos, Senhor, nas tuas mãos. Capacita, dá sabedoria, discernimento. Meu Deus, que cada um venha ser uma fonte inesgotável, Pai, através da tua presença, Pai. E é o que vai fluir do interior de cada um, é o teu Espírito Santo, que vem alimentar, curar, levantar, Pai, muitas vidas, Senhor, que com cada estudo nós venhamos aprender, crescer espiritualmente, materialmente e espiritualmente, principalmente, Pai, porque o Senhor é a fonte de vida eterna. Fica conosco, abençoe nosso lar, nossa família. Pai, toma esse estudo em tuas mãos, esse grupo de oração, grupo de estudo, a cada componente, Pai, vai enviando, Senhor, trazendo mais pessoas, Pai, para aprender mais da tua palavra. Fica conosco, abençoe nossa casa, nossa família, os nossos filhos, esposo, esposa. Pai, fica conosco e nos conceda, Pai, um restante de semana abençoado por ti. Vai dando livramento para cada um dos teus filhos que vão para a escola, para o trabalho, Pai, nos afazeres do dia a dia, dá livramento, repreenda os males e as investidas do inimigo, não deixa o inimigo nos tocar e tirar nossa alegria e tentar tirar nossa paz, mas repreenda ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Jaque, cadê você, Jaque, para nossa fotinha? A Vanessa sumiu. Caiu. A internet tá ruim dela, tadinha. Jaque, cadê tu, Jaque? Oi, hoje não vai dar para tirar fotinha não, gente. Mas eu tô aqui acompanhando, tá?
Foi bênção, tem sido bênção esse estudo, gente. Vamos fazer igual a Érica falou. Vamos deixar isso parar, não. Porque teve uma semana aí que ficou sem, eu vou falar a verdade, eu senti falta, tá? Senti falta. Verdade. Vamos tirar foto, gente. Sorriam. Foto. Eu sou muito ruim nesse negócio, gente. Vocês não têm noção. 1, 2, 3 e... Não foi. Não sei. Agora foi. Tenta, né? Deus abençoe a cada um de vocês, hein? Amém, menino. Com Jesus. Varão de Deus também para Jesus. Com Deus. Amém. Bye, bye,